Olá, meus caros. Vamos falar agora um pouquinho a respeito da escolha do tipo de dedução que você pode fazer na hora de preparar a sua declaração do imposto de renda à pessoa física. Você já deve ter ouvido falar, existem duas possibilidades, né? Elas herdaram o nome de modelo completo ou modelo simplificado. Isso quer dizer que você pode fazer a sua declaração do imposto de renda num modelo que é mais simples, não do ponto de vista do conteúdo total das informações, mas do cálculo do imposto, ele é um pouco mais simples, e um outro modelo que não é mais complicado, não, ele é só mais completo, ele tem mais informações do ponto de vista do cálculo do seu imposto. Vamos começar pelo modelo completo, porque aí você vai construir um raciocínio que eu acho que vai ser interessante para isso. No modelo completo, como é que funciona? A gente coloca na sua declaração todos os rendimentos tributáveis que você tem, e é claro, põe todos os demais, os isentos, os tributados exclusivamente na fonte, mas na hora de calcular o imposto a gente leva em conta o total de rendimentos tributáveis que nós informamos, salários, aluguéis, prolabores, esse tipo de rendimento, né? Rendimentos do exercício da atividade de profissional autônoma, enfim, todos esses rendimentos tributáveis, e nós não calculamos o imposto sobre esse total, sobre o valor do total do rendimento tributáveis. Nós, deste total, deduzimos as despesas que são consideradas despesas dedutíveis. Nós temos outro vídeo que vai detalhar melhor as despesas dedutíveis, mas eu posso lhe dizer, em resumo, os seus dependentes são dedutíveis, as despesas com educação, as despesas médicas e outras despesas dessa natureza. Então, a gente pega o total de rendimentos tributáveis, deduz aquelas despesas dedutíveis que você tem e encontra a base de cálculo do imposto. E sobre essa base de cálculo é que você vai pagar o imposto devido, tem uma tabela para fazer essa conta. Do outro lado, a gente tem como contrapartida, como opção, usar um modelo simplificado. O modelo simplificado ele faz uma conta diferente. Ele pega o total dos seus rendimentos tributáveis, aquele mesmo total que a gente vinha usando agora há pouco, só que ao invés de deduzir o valor das despesas dedutíveis que você tiver, ele deduz 20%, ele lhe dá um desconto de 20%, independente de você ter ou não despesas que somem 20%. Então você pega o total dos seus rendimentos, tira 20% e vai calcular o seu imposto sobre 80% dos seus rendimentos tributáveis. Existe um limite para essa dedução, então não é os 20% ele não é uma dedução ilimitada, mas é um modelo interessante. Comparação básica que você deve fazer na hora de fazer a análise de se vale ou não a pena usar um sistema ou outro é comparar se o total dos recibos, dos comprovantes que você tem de despesas dedutíveis é ou não maior do que 20% da sua renda tributável. Se for maior do que 20%, você vai ter uma vantagem, você vai ter uma redução maior no modelo completo. Se for menor do que 20%, você vai ter vantagem usando o modelo simplificado que já te dá de presente 20%. O próprio programa da Receita Federal permite que você preencha a sua declaração como se fosse completa e ele faz uma análise no final e te aconselha sobre qual dos dois é o mais interessante. Agora, há um cuidado, um detalhe importante para ser analisado nessa questão, que é a questão da compatibilidade dos teus rendimentos com as tuas despesas. Muitos clientes nossos aqui, e muita gente até que nem é cliente nossa, tem vivido um problema porque tem despesas muito grandes, algumas ou boa parte delas dedutíveis, por exemplo, tem planos de saúde caros, ou tem despesas médicas caras, ou investe em previdência privada em valores maiores, enfim, tem variações nas despesas muito grandes que excedem em muito os 20% e que fazem com que aquele contribuinte acabe ficando na malha fina, porque a Receita quer entender melhor como é que você tem uma despesa médica tão grande, ou enfim, como é que você tem tantas despesas, como é que você tem tantos dependentes, questionamentos desse tipo. Então, há uma inteligência, além dessa análise matemática da qual nós acabamos de falar, há uma inteligência que precisa ser aplicada na análise para identificar o perfil de comportamento daquele contribuinte e o grau de risco que aquele comportamento traz no ponto de despesas dedutíveis para quando a Receita Federal vai analisar aquela declaração. Isso vai levar você, primeiro, a fazer uma escolha mais consciente e depois a se reorganizar na sua vida tributária para ter um comportamento tributário adequado. Muito obrigado.